Desvendando os segredos de uma visita técnica de orçamento. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma Ikine e Clube do Grupo Ikine. Hoje nós vamos mergulhar no universo de visitas técnicas e orçamento. Se você já parou para pensar em como melhorar a sua forma de se comunicar em uma visita técnica e converter mais orçamentos em aprovação, esse vídeo é para você. Imagine investir o seu tempo em uma visita técnica. Talvez já tenha acontecido com você, porque comigo sim. Você investe o seu tempo, conversa com o cliente e sai de lá muitas vezes decepcionado, sem saber onde você errou e o porquê daquele cliente não ter fechado o serviço com você. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E pode acontecer com você por falta de técnicas de vendas, comunicação eficaz. Nós vamos ver nesse vídeo de hoje, nessa aula, técnicas para aprimorar a sua visita técnica na hora de fechar o seu orçamento lá perante o cliente. Técnicas de negociação. Então, bora para esse vídeo porque tá cheio de técnicas para você colocar em prática. Primeiro, comunique de forma clara e concisa. Olha só, seja claro e direto ao apresentar o orçamento. Evite jargões técnicos que possam confundir o cliente. Sabe aquelas gírias de obra, como por exemplo, emaciar ou maciar, ou até mesmo aquela roletar uma tinta, uma parede? São gírias que nós, pintores, conhecemos, porém o cliente muitas vezes não. E quando você usa esses jargões, às vezes você acaba confundindo o seu cliente. Por que em vez de falar emassar ou emaciar uma parede, você não use aplicar massa corrida? Por que ao invés de falar roletar, você não fale também aplicar a primeira demão com um rolo? Então são exemplos que talvez clareiem as suas ideias para que você entenda de que jargões muitas vezes usados dentro da obra não são ideais para a comunicação com o seu cliente. Portanto, se comunique de maneira clara e concisa. Além disso, eu chamo essa técnica de empilhamento de conhecimento. O primeiro contato com o seu cliente, você deve empilhar conhecimento. Em que sentido? O máximo de conhecimento possível que você demonstra para o seu cliente, melhor para você é. Tem muitos pintores que têm uma mentalidade, um paradigma de que se você ensina o cliente, ele vai pegar aquele ensinamento e fechar o orçamento com outro mais barato, porque agora ele já saberia o que deveria ser feito. Esse pensamento é um pensamento errado. Você deve sim ensinar os processos para o seu cliente. Quanto mais conhecimento demonstrado para o seu cliente, mais confiança ele tem em você. Portanto, na sua comunicação clara e concisa, você deve exemplificar, você deve descrever os processos. Vai fazer uma pintura de uma parede, você explica para ele quais são os processos. Processo de isolamento, processo de preparação, o tipo de lixa que vai usar, as graduações de lixa que passarão por esse processo, o tipo de fita, o tipo de plástico, o tipo de emassamento, né, de processo de emassar, tudo o que você puder agregar de conhecimento técnico para o seu cliente, você deve fazer nesse primeiro contato na hora de uma visita técnica. Número 2. Apresente opções e alternativas. Ofereça diferentes opções de orçamentos para que os clientes tenham escolhas. Eu costumo falar para os meus alunos que, inclusive é uma estratégia que nós ensinamos dentro dos treinamentos, para que eles tenham ancoragem. O que significa isso? Quando você quer vender um serviço por R$1.000, por exemplo, e você quer que esse cliente aceite os R$1.000, você oferece 3 tipos de trabalho, com 3 opções de valores. Portanto, você oferece, um exemplo, o Premium, que é o top, você oferece o normal e você oferece o básico. Só que a sua intenção não é nem de vender o Premium e nem de vender o básico. A sua intenção é de vender o normal, o regular. Quando você faz essa estratégia de ancoragem
tendo 3 tipos de serviços com 3 valores, geralmente, isso até é uma estratégia de gatilho mental, de persuasão, o cliente acaba escolhendo o do meio. Porque na cabeça do cliente ele pensa, bom, o do meio ele não tem nem qualidade baixa e nem qualidade muito alta com o preço muito alto. Então, geralmente você acaba vendendo o que você quer. Isso se chama técnica de ancoragem. Apresentar alternativas tanto de execução para o seu cliente como de preços é fundamental numa visita técnica. Terceiro, mostre o retorno sobre o investimento. Você deve destacar os benefícios do serviço que você vai executar para o seu cliente. Imagine comigo você pintando uma fachada, ou até mesmo uma laje com uma manta líquida da Ikini, por exemplo. Ela vai prevenir infiltrações, ela vai diminuir o calor térmico, talvez, no telhado, poupando energia. Então, são tipos de benefícios que você deve apresentar para o seu cliente para que ele enxergue valor, para que ele veja retorno sobre aquele investimento que ele vai estar fazendo. Esse é o terceiro passo para que você, de fato, transforme as suas visitas técnicas em orçamentos aprovados. Quarto passo, apresentar soluções personalizadas. O objetivo em uma visita técnica, em um orçamento, primeiro é você avaliar o perfil daquele cliente. Quais são os seus medos, os seus desejos, os seus problemas, as suas preocupações, para que você identifique tudo isso e apresente a solução para tudo isso. Portanto, dentro dos seus serviços de execução, de mão de obra, de pintura, você deve apresentar soluções personalizadas, porque não são todos os clientes que têm os mesmos problemas, não são todos os clientes que têm os mesmos desejos. É baseado nesses desejos, nesses problemas individuais de cada cliente, é que você vai apresentar as soluções para cada um deles. Portanto, identifique esses problemas. Na própria comunicação, faça perguntas, entenda a real necessidade do cliente. E baseado nisso, você vai indicar o serviço mais adequado para aquela real necessidade. Número 5 e última dica desse vídeo. Ofereça garantia. E aí eu quero abordar aqui 2 tipos de garantia que você deve oferecer para os seus clientes. A primeira garantia é a garantia de que o seu serviço tem qualidade. E de que forma você pode fazer isso? Mostrando para o seu cliente vídeos de outros clientes falando bem do seu trabalho, né? No caso, os testemunhos. Ou talvez mostrar mensagens, prints, até mesmo os reviews, né? As avaliações do Google. Tudo isso ajuda a garantizar que o que você está falando é real e que ele pode confiar no seu serviço. Segunda garantia é a garantia de tempo. Quando você executa um serviço, você deve dar uma garantia de tempo desse serviço. Em que sentido? Eu, aqui na minha empresa nos Estados Unidos, quando a gente executa qualquer projeto de pintura, nós oferecemos pelo menos 5 anos de garantia para o nosso cliente na nossa mão de obra, na nossa execução. Então, quando eu pinto uma cozinha, por exemplo, uma pintura de cozinha, ou quando eu pinto um telhado, ou quando eu pinto uma casa por dentro ou por fora, nós oferecemos um tempo de garantia para que o cliente use esse serviço. E se nesse tempo algum problema acontece por uma má execução do meu trabalho, nós cobrimos esse serviço. Então, as 2 formas, os 2 tipos de garantia são, primeiro, mostrar a satisfação de outros clientes que você já executou algum serviço, e a segunda garantia é dar uma garantia realmente de tempo para que esse cliente tenha, caso aconteça algum problema, ligar para você e você vai lá e resolve aquele problema. Agora que você está munido de várias estratégias, é hora de colocar tudo em prática. Então, planeje aplicar essas estratégias nas próximas visitas e veja os resultados surpreendentes que você pode alcançar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com algum amigo. Até a próxima aula. Tamo junto!